Bom dia, meus amados irmãos, graça, misericórdia da parte de Deus Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós estamos aqui nesta manhã, com a graça do Senhor Jesus, para nós meditarmos na palavra do Senhor, meditarmos na palavra do grande Rei Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero que você abra a sua Bíblia desde já em Lucas capítulo 8, dos versos 1 até o verso 3. Né? Então nós vamos, desses 3 versículos, nós vamos aprender grandes coisas maravilhosas. Né? Lucas capítulo 8, versículos de 1 até o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Também Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Que maravilha nesse texto. Observemos, né, nesse texto aqui, observemos nesses versículos a incansável diligência de nosso Senhor em fazer o bem. Somos informados também, nesses versos, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus. Sabemos como ele foi recebido em vários lugares, que enquanto alguns criam nele, enquanto Jesus ele ia em algumas cidades, alguns criam nele, outros não criam em Jesus. E nós sabemos disso. No entanto, a incredulidade dos homens não mudou a atitude do nosso Senhor, tampouco o impediu de realizar a obra. Ele estava sempre tratando dos negócios do Pai, meus amados. E embora seu ministério terreno tenha sido curto ou de curta duração, podemos afirmar que foi imenso se levarmos em conta as obras nele realizadas. A diligência de Cristo na obra deve ser um exemplo para todo crente, meus amados, pois sigamos os seus passos, mesmo que fiquemos aquém de sua perfeição, ou seja, assim como o Senhor Jesus, trabalhemos para fazer o bem em nossa geração, deixando o mundo melhor do que o encontramos. Não foi em vão que a Bíblia afirmou expressamente, dizendo o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Sem dúvida, meus amados, sem dúvida. Nosso tempo é bastante curto aqui na Terra. No entanto, podemos fazer muito em nosso tempo, se este for bem aproveitado e corretamente utilizado. Poucos imaginam o quanto poderiam fazer em 12 horas se permanecessem firmes em suas atividades e evitassem a ociosidade e a frivolidade. Por isso, assim como nosso Senhor, sejamos diligentes e remindo o tempo todo, meus amados irmãos. O tempo é curto, o tempo é realmente curto, mas é a única oportunidade em que o crente pode realizar as obras de misericórdia. No mundo por vir, não haverá ignorantes a serem instruídos, chorosos a serem consolados,
trevas espirituais a serem iluminadas, nenhuma aflição a ser aliviada, nenhuma tristeza a ser amenizada. Qualquer obra espiritual que fizemos precisará ser feita nesta vida. Sintamos a nossa responsabilidade individual, meus amados. Almas estão perecendo e o tempo está se passando rapidamente. Devemos resolver, pela graça de Deus, realizar algo para a glória dele, antes que morramos. Novamente lembremos o exemplo de nosso Senhor, e assim como ele, sejamos diligentes e remindo o tempo. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E além de pregar o Evangelho, ele anunciava a palavra de Deus, ele curava as pessoas. Ele curava as pessoas. Então, ele pregava o Evangelho e também ele realizava ação social também. Quantas pessoas foram curadas de enfermidade, quantas pessoas foram libertas de espíritos malignos. Meus amados irmãos, nós devemos, assim como Jesus, ele era diligente no trabalho missionário, na missão que ele veio cumprir, assim nós devemos também remir o tempo e procurar produzir no reino de Deus, trabalhar, pregar o Evangelho de maneira incansável, a tempo e a fora de tempo pregar o Evangelho. Em segundo lugar, observamos nesses versículos o poder da graça de Deus e a constrangedora influência do amor de Cristo. Lemos que entre os seguidores de Jesus, em suas viagens, estavam algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Podemos imaginar que não foram pequenas os insignificantes, as dificuldades que aquelas mulheres piedosas enfrentaram ao se tornarem discípulas de Cristo. Essas mulheres, elas compartilharam da zombaria e escárnio que os escribas e fariseus lançavam sobre os seguidores de Cristo. Entre muitas outras coisas, elas tiveram a provação de suportarem palavras e atitudes severas que os judeus demonstravam para as mulheres que se mostravam independentes quanto à religião. Mas nada as fez mudar, meus amados, de caminho. Gratas pela misericórdia recebida pelas mãos de nosso Senhor Jesus, estavam dispostas a suportar muitas coisas por amor a Ele. Fortalecidas em seu íntimo pelo restaurador poder do Espírito Santo, elas foram capazes de apegarem-se a Jesus e não desistiram. E com nobreza seguiram-no até o fim, meus amados irmãos. Não foi uma mulher que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Não foram mulheres que abandonaram o Senhor no jardim, meus amados, e fugiram. Não foram as mulheres que três vezes negaram Jesus na casa dos sumos sacerdotes. Mas foram elas que lamentaram e choraram quando ele estava sendo levado para a crucificação. Foram as mulheres que permaneceram junto à cruz e as primeiras a visitarem o sepulcro onde se encontrava o corpo de Jesus. Realmente, grande é o poder da graça de Deus. E quão grande foi o poder realizado na vida dessas mulheres. E olhe que eram mulheres. Tem aqui uma mulher chamada Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Ela era esposa de um procurador de Herodes, mulher de alta posição, mulher de Cusa, seguia Jesus, era discípula de Jesus. Era Jesus, os 12 e essas mulheres. E a Bíblia diz que elas tinham sido curadas de espíritos malignos, boa parte delas. Maria Madalena é uma delas, que tinha sido curada de espíritos malignos, pelo qual diz o texto que ela foi curada de 7 espíritos, né? Aqui, ó, diz aqui, ó, capítulo 2, capítulo 8, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios.
ela passou a ser seguidora de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero ainda destacar algumas coisas importantes aqui do texto que nós lemos. Recordar essas mulheres aqui deve encorajar todas as filhas de Adão que leem a respeito delas a tomarem sua cruz e a seguir a Cristo. Nenhum sentimento de fraqueza ou receio de retroceder deve impedi-las de tomarem uma resoluta decisão em favor de sua vida espiritual. Uma mulher que tem muitos filhos, limitada em suas condições, pode dizer-nos que não possui tempo para as coisas espirituais. Uma esposa de um marido temperamental pode alegar que as circunstâncias a impedem de ocupar-se com a vida espiritual. Uma moça que tem parentes mundanos pode declarar-nos que é impossível para ela cuidar de sua vida espiritual. Uma empregada doméstica, por exemplo, que vive na companhia de pessoas não convertidas, pode dizer-nos que em sua ocupação ninguém pode servir a Cristo. Entretanto, todas elas estão erradas e muito erradas. Por quê? Com Jesus não há nada impossível. Elas devem pensar nos fatos e mudar sua maneira de agir. Devem começar a vida cristã com ousadia no poder de Cristo e confiar nele quanto às consequências. O Senhor nunca muda. Aquele que capacitou muitas mulheres a servirem a Ele, a seguir Jesus com fidelidade enquanto esteve na terra, pode capacitar muitas outras a servi-lo, glorificá-lo e a serem discípulas dele em nossos dias. Por último, observemos nesses versículos o privilégio especial que nosso Senhor outorgou aos seus seguidores fiéis. Somos informados nesse texto que nós lemos, em Lucas 8, de 1 a 3, que essas mulheres lhe prestavam assistência com seus bens. Que coisa linda, né, amados? Olha aqui o que é que diz aqui, Lucas 8, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Com seus bens. Veja, é lógico que Jesus não precisava da ajuda delas. É lógico. A ele pertence todos os animais da floresta e todo o gado do campo, diz aí o Salmo 50, versículo 11. O poderoso Salvador, que poderia multiplicar pães e peixes, de modo a alimentar milhares de pessoas, poderia, por sua própria subsistência, produzir alimentos da terra, se assim ele quisesse ou achasse conveniente. Mas não agiu dessa maneira. Por duas razões. Primeira, ele precisava demonstrar que era um homem semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado, e que vivia pela fé confiando na providência de seu Pai. Segundo, a segunda razão que era que ao permitir que seus seguidores o servissem, o Senhor Jesus, provaria o amor de seus discípulos e testaria a sua estima por ele. O verdadeiro amor considera um prazer oferecer qualquer objeto ao amado Jesus. O falso amor, com frequência, falará e confessará muitas coisas, mas não dará coisa alguma por seu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Este assunto de servir a Cristo desperta uma série de pensamentos muitíssimos importantes, meus amados, sendo um assunto que nos fará bem se o considerarmos. O Senhor Jesus, continuamente, meus amados, está provando a sua igreja. Sem dúvida, seria difícil para ele converter num só momento todos os chineses ou hindus e instantaneamente fazer a graça surgir nos seus corações. Assim como ele criou a luz no primeiro dia de existência deste mundo. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas ele se agrada
em agir por meio de instrumentos, eles se condescendem em utilizar missionários e a pregação de homens a fim de propagar o seu evangelho. Deus pode agora converter todos os habitantes da terra agora a Ele, por obra do Espírito Santo. Se Deus quiser agora converter todos os moradores de Teresina, Ele converte. Tira das suas idolatrias, dos seus pecados e converte a todos. Ele pode fazer isso. A prova, Ele tem poder para isso. Ele criou o mundo em 6 dias. Mas Ele prefere usar homens, mulheres, crianças, jovens para propagar o seu evangelho, pregar o evangelho, como missionários, como plantadores de igreja, como irmãos, como presbíteros ou diáconos, qualquer jovem que possa pregar o evangelho. Ele se utiliza de pecadores para ganhar pecadores. Pecadores redimidos para pregar para outros pecadores. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos, em primeiro lugar, queria aplicar para nossas vidas o que nós aprendemos hoje de Lucas 8, de 1 a 3. Diz o seguinte: Jesus era um homem incansável. Ele era diligente na obra. Diz o texto que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os seus discípulos estavam com ele. E não só os discípulos, as mulheres que tinham sido libertas dos seus pecados, da opressão maligna, se tornaram cristãs e discípulas de Jesus. Meus amados, nós devemos pregar o evangelho de cidade em cidade, de rua em rua, de casa em casa, usando as plataformas, usando o Facebook, usando o Instagram, usando o YouTube, usando a internet, a tecnologia para pregar o evangelho. Por causa da pandemia, o nosso trabalho está limitado. Mas o que você prega na internet, o que você prega usando as plataformas, essa pregação, essas mensagens vão chegar nas casas, nos bairros, nas ruas, nas cidades, nos estados, em outro país. Você não tem ideia da dimensão do que significa a tecnologia hoje. A nossa oração é que Deus nos dê capacidade e graça para que retornemos aos nossos trabalhos presenciais, para que possamos pregar, continuar pregando do templo e de casa em casa, que é incomparavelmente melhor. Mas por enquanto, vamos pregar o evangelho. Vamos fazer como Jesus, sejamos incansáveis na obra, diligentes na obra, pois a obra não é nossa, a obra é do Pai, a obra é de Deus. O evangelho é de Deus. O corpo santo, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, não é nosso. Nem nós pertencemos a nós mesmos, mas é o nosso fiel Salvador. A congregação é de Cristo, o corpo é de Cristo, a igreja é de Cristo, a pregação pela pregação de Cristo. A obra missionária é obra de Cristo, a plantação da igreja é obra de Cristo. Portanto, que possamos pregar o evangelho. Pessoas precisam ser libertas de enfermidades. Enfermidades na alma, na mente, nas suas emoções. Pessoas precisam ser libertas de espíritos malignos. Pessoas precisam ser curadas para serem seguidoras de Jesus. Essas mulheres foram curadas, restauradas, transformadas e se tornaram discípulas de Jesus, assim como os 12 discípulos. Exceto Judas Iscariotes, que estava nesse meio também, mas que depois ele saiu e entrou Matias. Meus amados, que Deus vos abençoe. Que Deus aplique essa verdade no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos parecidos com Jesus, que sejamos incansáveis como Jesus, e possamos pregar o evangelho como Jesus pregou, como ele anunciou, o reino de Deus, não com a perfeição que ele fez, mas devemos pregar com a graça e a capacidade que ele nos dá, por meio do Espírito Santo, para fazer a sua obra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e que o Espírito Santo aplique essas verdades no seu coração,
em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Rei para todos sempre. Amém.